Logo após a entrada de Jesus em Jerusalém, naquela última semana, o Evangelho de João traz para nós o relato daquilo que foi praticamente a semana de Jesus, nessas poucas linhas do versículo 20 até o versículo 50 desse capítulo 12. É isso que nós vamos ler agora, o relato daquela semana. Os outros evangelhos contam um pouco mais esse período, relata mais algumas coisas, inclusive os discursos de Jesus, aqueles que foram os discursos apocalípticos de Jesus. Mas João se detém a uma espécie de diálogo, algumas conversas que Jesus teve, respostas que ele trouxe a algumas perguntas. Me parece que nesse versículo 20 até o 50 do capítulo 12, existem duas grandes questões que são tratadas por Jesus. Uma, o que é crer em Jesus, e a segunda é como se dá o juízo de Deus através de Jesus Cristo. Acho que essas duas coisas são bem tratadas nas respostas de Jesus. A partir do versículo 20, tá bom? Leia, por favor, prestando bastante atenção. Olha aí com seus olhos, enquanto eu vou ler aqui no microfone. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, quer dizer, alguns gentios. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: ó Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: não, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: bom, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Disse Jesus essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga,
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Agora versículos 49 e 50, por favor, vamos ler juntos. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Tu sabes a minha completa incapacidade, Pai. Uma incapacidade que não é só humana, é também espiritual. Se o Senhor não ungir, se o Teu Espírito não habilitar, esses próximos momentos serão vãos, serão sem sentido. Então eu peço que o Senhor me unja, me capacita, Deus. Mas também os meus irmãos, faz-os ver, ouvir, enxergar, entender a Tua voz. Eu falo assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok. Você já imaginou alguém estar vivendo a sua última semana? Sabe que é a última semana? Max Lucado, quando fala a respeito disso, fala que esses relatos da última semana são aqueles relatos mais pesados para o coração. Quando Jesus sabia que estava para morrer, e conquanto ele tivesse sempre vivido uma vida de obediência, parece que esse momento seria um momento assim, mais difícil de todos, de obedecer, de cumprir cabalmente o propósito divino. Ele chegou a Jerusalém. É certo que ele ia dormir em Betânia e sempre vinha, porque era próximo, Betânia e Jerusalém. Mas o fato é que ele está no meio do lugar onde ele está sendo perseguido e alvejado para ser morto. As conspiratas a respeito de Jesus já estão crescentes, estão conseguindo alcançar o seu propósito, que é matar Jesus. Ele sabe disso. Nessa última semana, esses dois temas parece que estão constantemente sendo perguntados. A gente encontra aqui no versículo 20 até o versículo 23, ou melhor, 22, falando que os gentios, esses gentios eram prosélitos, por isso eles estavam em Jerusalém. Quer dizer o seguinte, eram pessoas que começaram a acreditar na Bíblia e acreditar no Deus de Israel, se converteram. Eles estão lá em Jerusalém celebrando a Páscoa, aquela semana de celebração da Páscoa. E eles foram aos discípulos, aquela ideia que a gente vai aprendendo no Evangelho, que os discípulos muitas vezes eram como se fosse um para-choque de proteção para Jesus, por causa da multidão que constantemente queria assediá-lo. Então esses gregos, esses homens gentios, estão indo até os discípulos dizendo: a gente queria muito ver Jesus. É nessa hora que Jesus diz: olha, na verdade, eu vou ser glorificado. É na hora que os gentios estão querendo ver Jesus, querendo estar com Jesus, que ele afirma que ele vai ser glorificado. Os versículos 24 a 26 estão a fala de Jesus a respeito do que é uma glorificação. Ele fala: se o grão não cair na terra e morrer, bom, ele vai ficar só.
não tem serventia, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. A glória de Jesus é como sua morte, ele produzir muitos frutos. É Isaías 53 que diz que o salário, a recompensa do seu penoso trabalho é para glorificar a Deus. E ele já se alegrava na cruz, sabendo da recompensa que receberia. Ele diz a partir disso, ou seja, a partir desse fruto, quem ama a sua vida, perde-a. A expressão aqui, vida, é psique, no grego, que é alguém que está fazendo a vida funcionar a partir de si mesmo, ou seja, a partir das suas próprias ideias. E então a ideia que Jesus está falando aqui é o seguinte: quem ama a sua própria ideia, o seu próprio jeito de conceber a vida, vai se perder. Não sabe o que é o fruto do penoso trabalho de Jesus, porque o fruto do penoso trabalho de Jesus é a vida eterna, que já nos foi dada, nos foi entregue, foi consumada pelo próprio Cristo. E a glorificação de Cristo se dá justamente nesse mérito, nesse propósito de ter muitos filhos, de ter muitos frutos. Então ele diz: alguém que vive segundo a sua própria concepção do certo e do errado, do gosto, do não gosto, do posso e não posso, a partir de si mesmo, vai perder a vida, está com uma vida quebrada, e essa vida vai se apresentar cada vez mais nula e morta. Mas ele diz: aquele que odeia esse estilo de vida. Aqui a gente precisa entender que Jesus não está falando de, por exemplo, você está passando por um momento muito difícil na vida, sei lá, por exemplo, você está sofrendo uma traição, e você está muito triste, está muito frustrado, aí você fala: eu odeio essa vida. Ou você está passando por uma crise financeira, daquelas que não acaba nunca, e você fala: eu queria poder ajudar ou prover para os meus filhos, eu queria poder servir, abençoar a igreja, ou talvez a minha esposa, ou algum familiar, e você vê aquele quadro, você não tem condições, aí você fala assim: eu odeio essa vida. O texto não está falando de odiar a vida por causa das circunstâncias da vida. O texto está falando aquele que odeia essa vida que é significada a partir dos seus próprios desejos. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo: aquele que odeia os seus próprios desejos vai ganhar a vida eterna. Porque a vida de Jesus, ou a vida eterna, é uma vida significada a partir dos desejos do Pai. É gente que cumpre o propósito de Deus e não os seus próprios propósitos. É uma vida com uma outra dimensão, uma outra perspectiva. Quem ama o seu jeito de viver, esse vive uma vida nula. Essa vida perecerá. Mas quem odeia o seu próprio jeito de discernir a vida e rejeita isso porque odeia, esse vai alcançar essa mesma glória com o qual Cristo está sendo glorificado. Está chegando a hora de ser glorificado. Versículo 26. Ele agora estabelece como é que a gente odeia a vida. Odeia esse tipo de vida que é a partir dos nossos próprios desejos, do que a gente acha que é o melhor para a gente. Ele diz: é me servindo, é se posicionando na história como servo. E a palavra servo aqui é escravo. Ou seja, o rejeitar a própria vida, a psique, o seu jeito de pensar na vida, o rejeitar, é a partir de uma prática, não é a partir simplesmente de uma ideia. Que prática? Eu vou servir a Deus. Eu vou viver uma vida de serviço a Deus. E servir a Deus não é, por exemplo, eu vou fazer essas coisas para Deus, mas é se colocar na posição de servo para que Deus diga o que você vai fazer. Ou seja, não é você quem escolhe o que vai fazer para Deus, porque isso seria você ainda viver conforme a sua psique.
mas é você justamente negar isso e dizer: Deus, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? Ora, isso eu poderia fazer uma aplicação óbvia. Por exemplo, uma pessoa que é chamada por Deus como um missionário para ir para o meio do sertão, uma pessoa que é chamada por Deus para ir para o meio dos ribeirinhos, vai ter que reconfigurar toda a sua vida por uma obediência de um chamado de Deus. O problema para a gente, igreja, é que a gente se acostumou a achar que existe uma classe entre nós que obedece a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Então, pastores e missionários vão e dizem para Deus: Senhor, eis-me aqui, me coloque para servir do jeito que o Senhor quiser e onde quiser. Mas todos os demais mortais parecem que não vão viver assim. E tem muita gente dentro da igreja que tem medo de chegar e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça de mim o que o Senhor quiser, no seu tempo, do seu jeito. Quem me serve, segue-me, e vai para onde eu vou, porque me serve. Ou seja, não tem uma vida a partir de si, mas tem uma vida a partir de mim. Essa é a vida eterna. Esse é o conceito que Jesus estabelece como sendo crer. Ou seja, crer na Bíblia não é um assentimento teórico do tipo assim: eu entendi o Evangelho. Claro que você precisa entender o Evangelho, mas o diabo entende, mas não vive, e por isso está condenado, porque o diabo não se sujeita a Deus. O crer na Bíblia não é saber, é se sujeitar, é se submeter. Então deixa eu perguntar para você o seguinte, irmão: por acaso você tem servido a Deus? Ou você tem servido aos seus próprios propósitos? Essa é uma pergunta que precisa ser feita com muita sinceridade, muita contrição. Por exemplo, minha vida, eu sou pastor, aí supostamente eu já estou vivendo para servir a Deus. Lê do engano. Para eu servir a Deus, eu preciso dizer para Deus de coração: Senhor Deus, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Tanto faz Ele me colocar aqui, nesse púlpito, como Ele me colocar lá no sertão, pregando lá e sendo pastor lá. E tanto faz estar no sertão como estar nos ribeirinhos. E tanto faz estar no sertão, nos ribeirinhos, como também estar em Beverly Hills. Qual a diferença? Do ponto de vista humano, toda a diferença. Do ponto de vista espiritual, o ponto de encaixe é a servidão. Você tem vivido para servir a Deus, irmão? Deixa eu perguntar para você, porque a Bíblia nos coloca sempre num duplo chamado de serviço: servir a Deus na igreja, aos membros, ao corpo de Cristo, e servir a Deus no mundo, alcançando pessoas para Cristo, salvando pecadores da morte eterna, trazendo para eles a reconciliação com Deus. Deixa eu perguntar para você se as duas coisas estão acontecendo na sua vida. Você tem servido a Deus na igreja? Ou você só se serve da igreja? Você tem algum ministério? E por favor, não fique com essa ideia: todos os ministérios daqui são muito bem servidos, então não precisa. Vou dizer de novo, que eu já tenho dito várias vezes: todos os ministérios da igreja estão abertos, mas quem precisa servir é você. Podia ter 1.500 pessoas fazendo a mesma coisa. Quem precisa servir somos nós. Não é a igreja que precisa, é você, por uma questão de vocação. Segunda pergunta: lá fora, onde você trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes 14 horas trabalhando assim,
Lá onde você tem as lutas, os desencontros, aquela coisa agressiva, a quem você está servindo? Ao mercado? Ao seu bolso? Aos seus propósitos? Por exemplo, um planejamento pessoal fala assim: eu vou comprar uma casa. E começa a viver com o objetivo de comprar uma casa. Você está servindo ao propósito seu. Não está servindo ao propósito de Deus. Aí você diz: não, eu preciso, sei lá, passar naquele concurso. Quem sabe Deus chama você para passar num concurso. E você precisa estudar, óbvio. Mas você vive para servir a Deus. E não para passar no concurso. Só estou dando alguns exemplos. Óbvio que isso seria infinito para a gente colocar várias áreas da vida. Mas a ideia central, acho que você entendeu. Isso é crer. Quem não vive assim, irmão, não crê. Sabe, mas não crê. Mas sabe. E vou dizer para você o que Jesus diz aqui: vai ser julgado. Porque o primeiro assunto é esse, o assunto de crer. Então no versículo 27, Jesus abre o coração. E é lindo Jesus fazer isso, não é verdade? Às vezes a gente tem muita dificuldade de apresentar o que está dentro. Ele fala: minha alma está angustiada. E quando eu estou angustiado, o que é que eu vou dizer? Veja só, Jesus está servindo a Deus, servindo o corpo dele, a igreja dele, são os discípulos, e também está servindo o mundo. Ele está abençoando pessoas, salvando pessoas, está servindo. Mas aí ele diz: no meio disso eu passo angústia. É natural, a gente passa angústia. Por diversas razões a gente passa angústia. Ele diz: agora minha alma está angustiada, o que é que eu vou fazer? A minha alma está angustiada, então eu vou parar tudo, deixar tudo, porque agora minha alma está angustiada. Ele fala: não, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para Deus: Senhor, para tudo, livra-me desse negócio, eu quero ter umas férias. Amém, irmão? Não. Ele diz: mas precisamente foi para esse fim que eu vim. Ou seja, como é que eu vou pedir a Deus férias, se a criação da minha vida foi para servir a Ele? Esse foi o propósito da minha criação. Como é que eu vou pedir a Deus férias? Por favor, não entenda que Deus não dá descanso, inclusive físico. Deus dá. Entretanto, a ideia de se viver para as férias é um engodo. Isso é hedonismo. Quando você vive o ano para as férias, quando você trabalha para gozar férias. As férias ou o descanso tem a ver com o Shabá, com esse fluxo de Deus de trabalho. Eu não vou me deter nisso, mas como isso é rico. Então ele diz assim no versículo 28, Pai, o que eu vou pedir ao Senhor não é que me dê férias, me tire dessa angústia, mas que o Senhor aproveite a minha angústia para glorificar o Teu nome. Ou seja, pega o meu sofrimento, Senhor, e transforma ele em glória para Ti. Pega a minha agonia e faz-a santa para Ti. Então é possível que a gente esteja ansioso. Jesus estava ansioso para comer o pão, a ceia. Ele diz isso. Também diz que ele estava ansioso antes da cruz. Então é possível que a gente esteja ansioso sem estar pecando. Mas como isso acontece? Quando a gente pega a angústia que está no nosso coração e a gente transforma em glória para Deus. Ou seja, Senhor, agora usa tudo isso para que Teu nome seja glorificado. Usa as minhas emoções, as boas e as que são não tão boas, transforma tudo isso em glória ao Teu nome. Amém, irmão? Eita. Eu acho que eu estou falando com as paredes. Alô? Estão ouvindo vocês, não? Sim? Amém, irmãos? Melhorou um pouquinho? Estão ouvindo mesmo, não? Ok. Vou acreditar. 29. Agora vem a segunda conversa. A multidão, pois, que estava ali, disseram assim: rapaz, a gente ouviu um trovão.
Porque Deus disse: eu glorificarei. Eu ouvi um trovão. E outros diziam: não foi um trovão, não, foi um anjo que falou. Aí Jesus passa a explicar que aquela voz foi por causa deles e não por causa de Jesus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Versículo 31 e o versículo até 33, Jesus fala a respeito do juízo de Deus. Ele fala: chegou o momento de ser julgado este mundo, e o príncipe desse mundo será expulso. Como o mundo foi julgado? Porque ele está falando que chegou a hora. Ou seja, na sua crucificação, Jesus julgou o mundo, ou Deus, melhor dizendo, Deus julgou o mundo. Versículo 32 diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é o juízo. E aí ele diz, isto dizia significando de que gênero de morte ele estava para morrer. Ou seja, o que é que está acontecendo quando Jesus está morrendo na cruz? Bom, uma calamidade, uma injustiça, tudo bem, a gente sabe disso. E isso é fácil de ver até para o descrente, ou seja, até para quem não tem a revelação espiritual. Mas a revelação espiritual nos faz ver que o que está acontecendo naquela cruz é muito mais do que só uma injustiça e um homem sofrendo. O que está acontecendo é que Deus está sentenciando, está julgando todos nós. Então a gente poderia pensar, baseado no que está em Apocalipse e baseado nesse texto, de que o grande trono branco, quando Deus vai julgar todos os que perecem para a condenação eterna e vai separar as ovelhas da direita e as da esquerda, vai fazer essa separação, está acontecendo na eternidade, na cruz. Ou seja, aquilo que ainda vai acontecer no nosso futuro, já está acontecendo para todos nós que somos santos na cruz de Cristo. Não é como se o julgamento tivesse dois momentos distintos, mas o julgamento da cruz é que leva o grande trono branco a acontecer. Que julgamento é esse? O julgamento é que Cristo, quando foi levantado, ele atraiu o mundo todo para si. Porque aqueles que creem nele estão justificados, e aqueles que não creem nele estão condenados. O ponto de juízo é esse, é a cruz. Ou seja, se vivemos como Jesus viveu, para agradar e servir a Deus, estamos salvos. Porque o ponto é Cristo, e a fé nele. A sua morte é a morte vicária que nos tira o pecado e a condenação e nos dá uma nova vida, a vida dele, essa vida de obediência a Deus. Mas se não cremos, já estamos condenados. Ou seja, o grande trono branco que vai acontecer, ele acontece por causa da cruz. Então, o juiz é um só, por assim dizer. O julgamento é um só, e o julgamento aconteceu na cruz, quando todas as coisas foram definidas por Deus ali na cruz. Então chega o terceiro diálogo, versículo 34. Então a multidão começou a falar: olha, nós temos ouvido aí na lei, que esse tal de Cristo, a ideia de Cristo, é uma ideia do Velho Testamento, a respeito do ungido de Deus, que vinha trazer um status político e uma hegemonia, uma soberania nacional, trazendo inclusive um novo tempo de economia, uma economia boa para Israel. Ou seja, eles estariam libertos da mão de Roma, ou de qualquer outro cativeiro que porventura eles estivessem vivendo. Então ele diz: nós temos ouvido na lei, ou seja, no que está escrito no Velho Testamento, de que o Cristo é para sempre. E assim a gente não está entendendo como é que o Senhor está falando aí a respeito do filho que vai ser levantado na cruz, né? E vai morrer. Que filho é esse? Eles estão agora com uma dúvida. Esse filho do homem é o Cristo? Porque até agora está tudo confuso para a gente. Sabe qual é a confusão, irmãos, que está acontecendo no coração desse povo? A confusão é que eles estão sendo guiados, por favor, preste atenção. Eles estão sendo guiados, eles estão convivendo com Jesus,
mas eles não são guiados pelas palavras de Jesus. Eles continuam sendo guiados pelos desejos do coração. Os desejos do coração do israelita naquela época era que o Cristo trouxesse uma boa vida, uma vida confortável aqui na terra para os judeus. Esse era o desejo do coração, mas essa não era a promessa que estava no Velho Testamento. Então eles estão convivendo com o Messias, estão ouvindo a palavra do Messias, mas eles estão sendo guiados pelos desejos do coração, e não pela convivência com o Messias e pela palavra do Messias. É por isso que Jesus chega e diz: por favor, andem na luz. Eu estou com vocês, sigam o que eu falo, sigam o que eu vivo. Não fiquem sendo guiados pelos desejos de vocês. Ou seja, de novo Jesus está falando sobre fé, ou sobre crer. Enquanto vocês estão vivendo na luz de vocês, ou seja, no que vocês entendem, vocês estão tropeçando, vocês são cegos. Então andem comigo, andem na luz, enquanto a luz está no meio de vocês. Ele diz, versículo 36, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Ou seja, para que finalmente a luz seja o caminho de vocês. Porque do jeito que vocês estão simplesmente andando nas trevas. Jesus disse isso e parece que essa conversa acabou. Entretanto, o texto dá uma continuidade. Você vai do versículo 37 até o versículo 43, mostrando por que eles estavam com a luz presente, mas eles não conseguiam crer. Veja como diz aqui o texto. Vou ler aqui, por favor. Embora Jesus tivesse feito tanta coisa, estivesse com eles, apresentando, falando, mostrando sinais e prodígios, eles não creram. E diz, na verdade isso era Deus cumprindo o seu propósito, porque Isaías 53 diz, quem creu em nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor. E depois, então ele continua, Isaías também disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. Eles estão andando nas trevas, porque conforme diz a palavra no própria lei, que eles alegam conhecer, a lei está dizendo que eles não vão ver. Isso aqui, a gente poderia retomar aquele momento em que o cego de nascença foi curado, e Jesus traz a condenação. Ele diz, eu vim para juízo, lá ele fala, eu vim para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, não vejam. É isso, é o mesmo significado. Ou seja, agora a gente começa a entender que o juízo e a fé estão juntos. Se a gente entende que crer significa a gente odiar a própria vida, odiar os próprios conceitos, odiar a nossa maneira de interpretar a vida, para a gente se render ao serviço, se render à vocação, se render à luz de Jesus, então a gente anda com Ele e a gente está salvo. Ou seja, o juízo de Cristo nos salvou. Mas se a gente não crê, a gente não está salvo, a gente já está condenado. Eles viram tudo, ouviram tudo, eles perceberam tudo, mas eles não conseguiram crer. Está aqui, até o versículo 43. E ele diz por quê. Veja, você pode ver aqui, versículo 42 e 43, diz assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Mas aqui não é crença para salvação. Por que a gente pode dizer isso? Por causa da continuidade. Diz assim, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, eles preferiam ainda ter o mesmo estilo de vida. Aí o versículo 43 diz, porque amaram mais a glória dos homens, ou seja, essa vida promissora que a gente tenta ter através uns dos outros, dos nossos comércios, das nossas profissões, das nossas dedicações, a gente vai tentando construir uma vida que é gloriosa, uma vida que seja boa, pujante, que a gente conquista, que a gente vence. Amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus.
perderam a vida. Versículos 44 até o versículo 48, de novo vem conversa. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o que lá em Gênesis aconteceu quando Deus formou Adão. Jesus está dizendo assim: se vocês tivessem um pingo de noção espiritual, uma percepção espiritual, vocês estariam vendo o que de fato está entre vocês. O Pai se tornou visível. Veja, é interessante que Jesus não diz: vocês estão me vendo como Deus, que de fato Deus ele é. Mas ele estava como homem. E Adão foi feito à imagem de Deus. Diga, por favor, imagem de Deus. O que é imagem? Imagem é aquilo que é perceptível, aquilo que pode ser visto. Deus é espírito. Como Deus pode ser visto? Deus não pode ser visto porque é espírito. Então Cristo se faz homem, mas o homem que foi criado lá em Adão é a imagem e semelhança de Deus. Agora Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, se vocês tivessem um pingo de discernimento espiritual, uma gota de percepção espiritual, vocês veriam quem está na frente de vocês. Eu sou a visibilidade de Deus. Deus se torna visível em mim. E ele não está falando de Deus no sentido da trindade, ele está falando do Pai se torna visível em mim como homem. Então ele não está alegando a sua própria divindade, mas ele está alegando a sua humanidade como sendo um propósito de que Deus seja visto. Mas essa percepção só tem sentido quando a gente tem fé. Porque quando a gente tem fé, o que o texto nos diz é que nós que fomos salvos, também fomos feitos à imagem de Cristo. E portanto voltamos à menção do que está escrito lá em Gênesis, dizendo que o homem é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele está falando isso, está dizendo aqui com todas as letras. Versículo 47, Jesus chama de novo a ideia do juízo. Versículo 47 e 48. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, ou seja, mais uma vez a ideia, não segue comigo, não discerne, sabe das coisas, mas não crê, e não as guardar, essas palavras que eu tenho dito é que vão julgá-los. A palavra não está voltando vazia. Eu sei delas, mas eu não creio nelas. São essas palavras que eu as conheço, ou não as conheço, pouco importa, porque elas já foram proferidas. São elas mesmo que trarão a condenação ou a vida eterna. Depende se crie ou se eu não crie. E se eu crie, então a minha vida agora está ressignificada pela vocação de ser servo. Isso é identidade, eu sou servo. E pela ressignificação de imagem, eu sou a imagem. Então eu sei quem eu sou na terra, por causa da fé. Eu sei que eu sou a visibilidade de Deus. Abra por favor sua Bíblia em Romanos capítulo 8, dê uma olhada, está lá escrito, Romanos capítulo 8. Veja o que diz lá, a partir do versículo 28. 28, você pode ler comigo, 28, 29 e 30, vamos lá, 28, 29 e 30, vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para um minutinho. Para o que, irmãos?
Isso é a obra de Cristo. Vamos continuar então. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que, vamos lá, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ora, o que Jesus está falando lá é o que Paulo está falando aqui. Essa é a fé, é nisso que cremos. Nós cremos na obra de Cristo, que nos coloca nessa vida de dependência de Deus, onde a nossa identidade agora não está nos valores que nós atribuímos a nós mesmos, ou na percepção de vida que nós temos a respeito de nós mesmos, mas a nossa identidade agora é atribuída por Deus como sendo imagem de Deus, a visibilidade, porque somos conformes à imagem do seu Filho, a visibilidade do Deus invisível, e se somos de fato servos, ou seja, nós não vivemos para um outro propósito, senão para o propósito daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe de volta para si mesmo. É assim que vivemos? É assim que você vive, irmão? Versículo 49, ele diz: porque eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, versículo 50, ele diz: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem, ou me tem dito, assim é que eu falo. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Vocês estão vendo tudo isso, mas tudo isso é só obediência a Deus. É só Deus me usando. É só o Pai se revelando a vocês. Mas vocês não percebem. Por que não percebem? Porque não creem. E não crendo, vocês estão julgados pelas minhas obras e pelas minhas palavras. Mas se vocês creem, o que revela então que nós cremos? Revela quando simplesmente nós passamos a viver essa vida simples, extremamente simples. Quando falo simples, não quer dizer que é sem recursos. Simples quer dizer que você não tem mais nenhum outro propósito, senão que Deus seja engrandecido, glorificado na sua vida. Servir a Deus, revelar Deus no mundo. Quantas pessoas têm sido salvas por seu intermédio, irmão? A quantas pessoas você tem ensinado a palavra no seu serviço, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas com quem você convive? Quantas pessoas têm sido discipuladas por você? Quantas pessoas têm sido alcançadas pela sua vida com Deus, pela sua penitência, pela sua humildade, pelaquilo que você crê de verdade? Quantas pessoas têm sido abençoadas simplesmente porque estão ao seu lado, porque Deus se tornou visível através de você? Quantas? Ou seja, que fé é essa, que a gente simplesmente não vive à disposição de Deus? Que tipo de fé é essa que a gente não celebra a imagem de Deus, ou seja, a visibilidade de Deus? Deus se tornou visível. Como? Através do seu corpo, através dos seus servos, através dessa obra vicária de Cristo. Essa é a conversa da última semana. Não é uma conversa só sobre uma salvação teórica, mas agora é uma conversa sobre a salvação prática, a salvação de verdade, de gente que vive para Deus, com Deus, celebrando a glorificação de Deus. Vamos orar. O pessoal do louvor já pode ter vindo, pode vir, venha rapidinho, por favor, porque está na hora. Vamos orar, irmãos. Queremos, Senhor, muito, que o Senhor nos traga lucidez, nos traga revelação, nos traga discernimento profundo espiritual para essa vida, Deus. Que eu e os meus irmãos ouçamos, entendamos o que o Senhor quer de nós, como o Senhor nos quer viver, para que nós estamos aqui na terra. Ajuda-nos a te servir de verdade, Deus.
não da boca, não do desejo, mas de verdade, com sangue, com suor, com lágrimas, com força, com dia a dia, Deus. Ajuda-nos a viver isso lá fora, no mundo, onde a gente trabalha, onde a gente conhece pessoas que estão perdidas nas trevas. Ajuda-nos a viver isso, Deus, lá. Mas ajuda-nos a viver isso de verdade na igreja, onde a gente serve uns aos outros, onde a gente abençoa uns aos outros, a gente se edifica mutuamente, por causa da tua vida, por causa da tua glória, por causa da tua presença, Deus. Vem nos encontrar, Deus, não nos deixa viver uma vida tão medíocre, tão medonha, que é uma vida como se não tivesse fé. Levanta-nos, vivifica-nos, restaura-nos, Deus. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.